Olá pessoal, aqui é o Birajara de Xangô e esse é o Cantinho do Preto Velho. Bom pessoal, aqui no Cantinho do Preto Velho já vamos pedindo logo a todos vocês se inscrevam no nosso canal, dê o like, compartilhe a nossa ideia, vamos propagar a nossa religião, que é a Umbanda, e também propagar a mediunidade. Hoje nós vamos falar de um assunto há muito esquecido, um tipo de mediunidade. Uma mediunidade que foi muito popular no começo do século passado, também por volta do século XIX, quando Kardec codifica a doutrina espírita e começam a surgir fenômenos chamados de efeito físico. Eram fenômenos que eram causados na época para chamar a atenção do povo, com coisas que aparentemente para nós seriam absurdas. Um exemplo claro, eu estou aqui conversando com vocês e de repente esse vaso ele começa a flutuar. É um exemplo de efeito físico, né? Então o que acontece? Naquele momento surgiram algumas sessões chamadas de materialização, onde na sessão um espírito já desencarnado, ele se materializava ao ponto de você poder tocar, sentir, ver, o espírito sentar ao seu lado, conversar. E naquele momento, então, eram chamados várias pessoas intelectuais, cientistas, para comprovar a veracidade daquele fenômeno. Muita gente tentou, com teorias, desmascarar, dizer que era fraude, que era enganação, mas na realidade não. É um fenômeno que acontece, um tipo de mediunidade, chamado mediunidade de efeito físico. Nós temos várias imagens e vídeos com o nosso saudoso Chico Xavier e alguns espíritos que se materializavam e ali eles iam conversando. Um tipo de fotografia, um tipo de vídeo tem que ser um vídeo especial por conta do fluido utilizado para a materialização. Bom, já havia falado que todos nós somos médiuns, isso é um fato. Cada um tem um tipo de mediunidade e temos um número específico de mediunidades diferentes. Entre elas, a do efeito físico. Todos nós possuímos energia vital, como que era a energia do cosmos, onde nós podemos aplicar passe. Aliás, eu vou falar sobre essa questão do passe depois, né? Se é só a entidade ou você pode aplicar passe, mas isso é um outro assunto. Entre elas, um fluido natural que temos, chamado ectoplasma. Esse fluido, ele é identificado por uma massa esbranquiçada, cinzenta, parecendo nuvem. E esse fluido, ele sai de todos os orifícios, quando eu falo todos, é todos, do corpo humano. Quando o médium ele entra no estado de relaxamento, ao ponto de entrar numa inconsciência, ou seja, ele dorme, esse fluido ele sai pela boca, pelos ouvidos, pelos olhos, pelo nariz, né, enfim, todos os orifícios. Quando esse fluido ele sai, aquela massa branca parecendo uma nuvem, um algodão, começa a dar forma. E começa a dar forma até materializar o espírito. Confesso que é uma cena bizarra. É uma cena que não é muito bonita.
mas é a forma que os espíritos utilizam para a sua materialização. Alguns quadros do nosso passado, algumas santas ou alguns santos que apareciam no campo para alguns fiéis, observem que sempre na imagem daquele santo tem nuvens aos seus pés. Já observaram isso? Pois é, a pessoa que estava ali presenciando aquele fenômeno, ele via e falava que eram nuvens, mas na realidade é o ectoplasma. O ectoplasma não serve somente para materializar os espíritos, mas também para manipular objetos. Aos casos de poltergeist, que o objeto sai voando, andando sozinho. Que mais? O ectoplasma ele serve para reconstituir células também, células danificadas, parte do nosso corpo danificado, a estrutura, né? Eu não sou médico, mas eu estou imaginando a estrutura das células, o ectoplasma ele reconstitui. Então é um fluido muito importante para a nossa ferramenta mediúnica. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu vou colocar algumas imagens para a gente ter uma noção, né, desses fluidos e aí, consequentemente, explicar esses fenômenos que ocorrem, que na realidade são fenômenos naturais, né? Ou seja, natural por quê? Porque faz parte da natureza humana e a natureza espiritual. A gente tem mania de dizer que é o sobrenatural. Não existe o sobrenatural. Porque tudo é natural. Tudo tem uma explicação lógica e racional. Talvez nós não tenhamos condições ainda de explicar algumas coisas, mas um futuro próximo ou um pouquinho mais distante, possamos entender melhor o mecanismo desses fenômenos. Hoje, praticamente, não há mais necessidade disso, gente, porque naquela época havia uma necessidade muito grande de se provar a existência dos espíritos e a influência dos espíritos para com a matéria, ou nós encarnados aqui. Por isso que ocorriam muitos e muitos fenômenos. Mas já aconteceu, por exemplo, de alguns casos que eu cheguei a visualizar. Uma ocasião, eu não sei se eu vou conseguir essa foto, gente, me perdoem de coração. O meu pai, Marcelo, fazendo uma firmeza na época, se eu não me engano, até para o Exu Caveira, e conforme ele baforava o charuto, a fumaça do charuto formou a imagem de uma caveira. Mas não foi assim uma coisa que é parecido, não, era realmente uma caveira. Eu vou tentar achar essa foto, gente, mas me perdoem de coração se eu não conseguir achar, tá? Então, tudo isso é formado pelo próprio ectoplasma, né? E o ectoplasma, ele permite também, em alguns momentos, uma manifestação como em fotos. Já aconteceu, por exemplo, vocês devem ter visto, vamos tirar uma foto no dia de Natal. A família toda aqui, pai, mãe, tio, sobrinho, todo mundo sorrindo, bate aquela foto. De repente, quando olha lá atrás, está a avózinha que morreu há 5 anos atrás, né? Então, teve um caso de um filme também, se eu não me engano, vocês podem procurar na internet, acho que é o 3 Solteirões e um Bebê. E quando fizeram as filmagens desse filme, eles alugaram um apartamento que não morava ninguém. E fizeram um filme todo voltado para a situação daqueles 3 homens solteiros criando um bebê. Em uma determinada cena, havia uma espécie de pilar, eu não me lembro agora, uma estante, um pilar, me perdoe,
E eles conversando. Imaginem que essa risca aqui é um pilar. E eles conversando e ao lado, uma criança. E aquilo passou desapercebido. O diretor, quando foi revisar o filme próximo do lançamento, que ele observa aquela criança. E aí ele brigou, lógico, brigou com toda a produção. Falou, poxa, eu não falei para vocês que não era para ter ninguém de fora. Pô, e agora? Eu falei, vamos lançar o vídeo, não tem mais como voltar atrás, né? Aí o diretor resolveu ir brigar com a proprietária do apartamento, porque ela deve ter dado a chave para alguém. A única explicação. Aí a proprietária do apartamento, ou o proprietário, não me lembro agora, quando viu a imagem, começou a chorar. Porque era o filho que havia desencarnado, me parece que 4 anos antes. E era o menino que estava ali, né? Então tudo isso é possível através do quê? Da manifestação do ectoplasma, tá? E essa manifestação ela faz com que o espírito apareça. Um caso bíblico, se eu não me engano, Mateus capítulo 17, Evangelho de Mateus, a transfiguração. A transfiguração, Jesus está no Monte Tabor, se eu não me engano, e ali materializa-se ao lado de Jesus Moisés e Elias. E segundo as narrações bíblicas, quem está presente? Pedro, Tiago e João. Adormecidos, ou seja, o ectoplasma fornecido por eles, os 3 apóstolos, Mateus, Tiago e João. E ali eles começam a conversar com Jesus, questionando aquela aparição. Que aí tem uma outra coisa também que um dia eu vou falar, que é a questão da reencarnação. Então nós observamos que, aliás, para quem nunca leu a Bíblia, para quem nunca leu o Evangelho, leiam e observem. Todos, vamos lá? Todos os supostos chamados milagres, todos, sem exceção, que o Cristo realizou, quem estava presente? Pedro, Tiago e João. Todos. Ou seja, os médiuns que forneciam aquele ectoplasma para que Jesus manipulasse, promovesse as suas curas físicas, promovesse tudo aquilo que foi feito, né? Era através do ectoplasma de Pedro, Tiago e João. Bom, gente, este foi o assunto de hoje sobre materialização e sobre o ectoplasma. Mais uma vez aí nós pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, divulgue, pois é muito importante divulgarmos a nossa fé, a nossa religião e divulgarmos também essa questão técnica voltada para a mediunidade na Umbanda. Muito obrigado a todos e até uma próxima ocasião.